Sejam todos muito bem-vindos! Estamos começando mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na internet. Uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Aberta e apresentador do programa Spot Show. Programa Spot Show que nesse mês de maio completa 4 anos. Sim, no próximo dia 25 de maio completaremos 4 anos que estamos aqui na web fazendo o nosso programa semanalmente aqui abordando diversos esportes. Já são mais de 93 esportes que passaram aqui pelo programa e sempre a gente buscando trazer convidados sensacionais, como vai ser o de hoje. Hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui Renato Simon. Sim, professor Renato Simon, do perfil Natação Criativa, vai estar conosco daqui a pouquinho, dividindo a tela aí com a gente. E ele já aparece para nós, essa alegria. Seja muito bem-vindo, Renato. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite, obrigado para quem está entrando. Posso falar que eu fiz o programa 95 e agora estou fazendo 300 e quanto? 306. Na verdade, hoje você já pode pedir música do Fantástico. Que eu acho que você veio, a última vez a gente já estava na pandemia, se não me falha a memória, foi o 197, 198, praticamente um ano atrás também a gente estava nessa loucura aí de aniversário aí. Foi isso mesmo, eu fui no aniversário de 3 anos, foi minha segunda participação e a terceira, agora no aniversário de 4 anos. Sinto saudades daquela bancada, daquela energia, que era aquela energia gostosa ali. E agora a gente se adaptando a esse novo universo que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. A gente também, a gente está aqui, né? Porque tem o Jorge Carlos, tem o Luiz Taiola, que também faz parte do programa. E a gente também está com saudade de poder estar recebendo as pessoas, dando aquele abraço. Mas vamos ter calma. Logo, quem sabe, em breve, né? A gente, com segurança, a gente retorna aí à normalidade aí, né, gente? Vamos se cuidar, vamos torcer para as coisas aos poucos vão melhorando, que tem que melhorar para que o nosso esporte também possa melhorar também, né? E a gente também, né, não perca tantas vidas aí para a pandemia. Renato, um prazer, como eu estava falando, é um prazer poder estar te recebendo aqui. Vamos bater um papo. Quem quiser mandar pergunta, manda pergunta, pode fazer sua pergunta, põe aqui nos comentários, manda na caixinha, como você quiser, para a gente poder bater um papo aí nessa próxima hora aí que nós vamos estar com o Renato aqui, que é muito difícil encontrar o Renato. Então é o seguinte, galera, aproveita, manda aí a pergunta, tá? Renato, antes da gente começar, eu quero te dar os parabéns aí por tudo, por todos os projetos que você vem tocando, aí, Natação Criativa, a plataforma Educar, né, especial aí da seletiva aí com o professor Alberto Clá, um abraço professor Alberto Clá, enfim, muita coisa e mais coisas ainda que você está fazendo, toda a sua coragem pelo seu posicionamento nas redes sociais, que eu vou te falar, viu, rapaz? Precisa ter muita coragem, viu, rapaz? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Né? Vamos tentar evitar que essa polaridade também chegue aí no nosso esporte, em especial a natação, mas no modo geral o esporte aí, né? Vamos tentar. Muito bem. Aí a galera já entrando. Muito bom. Renatão, vamos lá, cara. Você acredita que nesse momento em que as aulas de natação estão voltando, nós veremos um aumento na procura aí pela natação infantil, principalmente após o final da pandemia, Renato? Eu acho que sim, né? Acho que é o que a gente acredita e o que a gente espera. A evidência do esporte está ficando cada vez maior, a importância do esporte na prevenção, no cuidado. As pessoas ficaram um ano sem fazer atividade física e perceberam o quanto isso é prejudicial. Então, estamos percebendo a importância disso. E eu acho que ainda mais a gente vai abrir um novo ramo, que também é o ramo que antes era de difícil penetração e agora está com uma abertura maior, que são as aulas particulares. Então, não só as aulas em academias, mas eu acredito que essas aulas particulares dos professores indo até os condomínios, até as residências, vai ter um boom, que já está tendo para quem está na área, percebeu isso. Eu ministrei um curso do ENAF sobre isso, falando que a hora de empreender na natação é agora. Nunca a gente teve um momento tão bom
e tão excelente de ir até a residência das pessoas. Então, as pessoas iniciaram recebendo as comidas, as refeições em casa, depois elas passaram para o mercado, antes parecia meio impossível. Eu escolhi fruta, verdura pela internet e hoje as pessoas estão recebendo isso em casa. Os produtos de forma em geral, Mercado Livre, Magazine Luiza, e as pessoas estão ficando mais propensas a receber serviços em suas residências. Então as pessoas perceberam o gasto de deslocamento, a comodidade de receber serviços em casa, e eu acho que isso vem para ficar. O Leandro Carnal falou uma frase em 2020, em março, né, bem no meio da crise, que uma crise faz com que eu tenha que repensar as coisas. Ao repensar, eu vou poder mudar e dar uma resposta nova. E esse é o momento de nós, profissionais, darmos essa resposta nova. A gente fica abrindo jornal, lendo internet, tudo que vem para a gente é crise, 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 o mundo está em crise. Mas não é bem assim. Então a gente precisa entender o que é essa crise. As academias estão em crise? Sim, as academias estão em crise. Se a gente pegar os números, 15% das academias fecharam no último ano. Só se a gente pegar outros números, a gente tem crescimento no nosso setor. A Centauro teve uma matéria da Forbes que ela falou que cresceu em 16% o número de venda em caneleiras e fita elástica. Aqueles relógios smart tiveram um aumento de 22% nas vendas. Os halteres e as cordas, para a gente pular, teve um aumento de 70%. E a que mais me impressionou foi o aumento da venda de bike de spinning, foi 3.000%. Uma bike que custa 2.000, 3.000 reais tem um crescimento durante esse último ano de 3.000%. Então, as pessoas estão querendo fazer atividade física, estão comprando materiais para fazer em casa. E se elas não estão fazendo com a gente, eu acho que aí é um erro nosso, a gente não está conseguindo vender o nosso produto e mostrar o quão importante e o quanto a gente vai otimizar indo até a residência das pessoas. Então, a saúde está em alta, as pessoas estão procurando o esporte, principalmente com essa questão de estar em casa, a questão da ansiedade, da depressão, então os números estão aumentando e a atividade vem para ser uma questão para a gente resolver esses problemas. E além da gente também ver que não é crise também em todos os lados, se a gente pegar a área da saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros, eles estão em expansão, então a procura por esse mercado é muito grande, o servidor público em nenhum momento ele teve redução de salário, ninguém foi mandado embora, então eles continuaram tranquilo. Programadores, eu criei essa plataforma de curso que você comentou, foi muito difícil conseguir um programador, porque a demanda de serviço é muito alta, todo mundo está fazendo aplicativo, todo mundo está fazendo site, outro é o jornalismo, então tem várias áreas que estão em expansão. Então na hora que eu for fazer uma venda, na hora que eu for fazer uma publicidade numa internet, no Instagram, no Facebook, eu vou procurar esse público que está em alta. Eu estou, por exemplo, num condomínio aqui na Zona Oeste, em Pinheiros. Eu vou me conectar com as escolas aqui da Zona Oeste, com isso eu vou me conectar com os pais que estão nessa escola, então eu vou seguir os pais, então aqui na minha residência eu tenho Santa Cruz, Vera Cruz, Santa Clara, e esses pais, automaticamente, eles vão me seguir, que já foi provado que isso é natural. Quando você segue uma pessoa no Instagram, automaticamente, ou ela vai te seguir, ou ela vai entrar para ver quem você é. Se você está produzindo conteúdo, está produzindo conhecimento, isso vai gerar curiosidade nesse pai. E ele vai começar a te seguir. E na hora que ele precisar procurar uma aula de natação, ele já tem você como referência. E se você precisar fazer uma publicidade, você vai fazer com esse perfil. Então eu quero médicos com filhos de tantos anos, e você consegue fazer uma publicidade específica para isso. Eu acho que esse é o momento de a gente fazer isso, então enxergar o mercado, saber onde estão as oportunidades e não enxergar só as ameaças. As ameaças sim estão aí, estamos com dificuldade, muitos profissionais foram mandados embora e alguns até deram graças a Deus que foram tentar empreender e hoje estão ganhando muito mais do que estavam ganhando antes. Conheço vários profissionais que falaram, nossa, eu não sabia como era tão bom trabalhar com personal. Acho que é um mercado que vem em crescente e essa é a hora de a gente investir. Olha, explosão de cabeça aí. Galera, muito obrigado. Felipe Galdino, galera do Sem Bloco, Denis Falso, Ana Cristina Amaral, Tia Silvia Bach, Samanta. Beijo para todos aí, pessoal do Brincantes aí também entrando aí. Ana Carolina, sensacional, galera entrando aí. Almir Marquete, Swin Raja aí agora com a gente. Muito obrigado a todos vocês.
convido vocês a ficarem conosco aí. Mande a sua pergunta, participe aí do nosso bate-papo, programa Sport Show, quinta-feira às 20 horas, aí, toda semana a gente trazendo um atleta, um player do mercado, um professor, para a gente poder estar conversando aí, dando sequência, tá bom? Quem ainda não conhece, @Cucabeto, e também quem ainda não conhece ou não segue o Renato Simo, @Natação Criativa aí, galera, tá bom? Não deixe de seguir. Cara, você falou coisas assim, sensacionais. Eu só quero fazer um adendo e até te perguntar desse adendo se você concorda, porque, resumindo, você está falando que está aí sendo desconstruído o nosso mercado, né? Mas eu vejo, assim, ainda reafirmando esse lado positivo que você trouxe aí, que o mercado nosso ainda ele tem uma demanda reprimida. Então, não só a entrada do professor, do personal, não vai ser um concorrente direto para a academia. A academia até pode perder, mas tem muita criança ainda que não tem acesso à natação, né? Então, a criança acesso a vários esportes, não só a natação. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que toda mudança de mercado é bem interessante. E tem um dado da ISA, desde 2012, o segundo público que mais cresce, né, nas academias é o público infantil. Então, quer dizer, existe um longo caminho aí pela frente que a gente pode explorar. O que a gente tem que fazer cada vez é um serviço com mais qualidade. Você concorda, Renato? Não, concordo, mais da metade da população é sedentária, então a gente tem um público que a gente ainda não atingiu, então às vezes a gente fica brigando pelo mesmo aluno, mas ao mesmo tempo tem outra fatia de mercado que ninguém ainda abocanhou. Então você que fazer uma publicidade, você que nunca fez atividade física, você que tem medo de fazer atividade física, você que tem receio, sua primeira vez, eu sou especialista nisso. Então você consegue ser especialista na pessoa que vai praticar atividade pela primeira vez, porque o número é gigantesco de pessoas que não fazem e hoje elas estão sabendo a importância de fazer a atividade física. E o grupo infantil é um grupo que eu acho que fica o maior período, né? Então, se a gente pegar uma criança que começa com você há 3 anos, ela fica até 9, 10, 12 anos. Então, é um público que é muito fiel. 80% do público da academia é o público infantil, então é uma demanda muito grande. E o nosso trabalho, natação, que é o meu específico, o público infantil é o maior, porque a gente trabalha com sobrevivência aquática, que quando o pai matricula um filho na natação, os estudos já mostram isso, que o principal motivo é a sobrevivência aquática. Então, o pai vem buscar essa sobrevivência aquática para o final de semana poder ir para a praia, poder ir para a fazenda, poder ir para um lugar que tem uma piscina e ter essa segurança. Então, acho que tudo é ao nosso favor, a gente só tem que enxergar essas oportunidades, como você disse, saber atuar, então saber fazer um marketing, saber fazer uma planilha para você saber os seus custos, quanto eu vou reinvestir, quanto eu vou comprar em material, sair desse trabalho amador e ir para um lado profissional. Durante essa época de pandemia, alguns condomínios não fecharam, era um mercado que eu não atuava, de personal, e eu comecei a atuar. Eu iniciei com poucos alunos e, de repente, começou a já ter um boom. Então, na hora que você faz um bom trabalho, num condomínio, tem um famoso boca a boca, que vende muito mais, acho que a melhor publicidade que tem é esse boca a boca, essa indicação de pais. E isso só vem a crescer. Na hora que você entra num condomínio ali, de tantos andares, com tantos apartamentos, acho que você tem uma facilidade muito grande que o marketing é feito ali dentro pelos próprios pais. Sem dúvida nenhuma, né? Lembrando, condomínio já é uma comunidade, né? Você entrar numa comunidade é extremamente importante aí para dar sequência ao seu trabalho. Renato, nesse momento aí de retorno, né? Quais os principais aspectos, na sua opinião, que devem ser enfatizados pelo professor de natação infantil nas aulas? São vários aspectos, né? Então, vou tentar linkar os principais. São pontos que a gente já fazia antes da pandemia, só que agora precisa fazer ainda mais. Eu acho que o principal ponto é o acolhimento. Essa palavra vem muito forte nesse momento, acolhimento às famílias, acolhimento às crianças. Então, como essas crianças estão chegando pós-pandemia, né? Elas tiveram interações motoras durante a pandemia ou não? Ou elas chegam, elas têm aquela famoso regresso que a gente fala. Então, a gente tem que ter esse olhar acolhedor. Essa criança teve sociabilização durante a pandemia ou viveu, às vezes, em apartamento, é filho único e não teve essa sociabilização. Vai ter dificuldade na hora da sua aula de receber um não.
de dividir a atenção, de dividir um material, dividir um brinquedo. Eu sei que nesse momento a gente ainda não está dividindo, mas a criança vai querer aquela atenção, não está acostumada a fazer, ela só tem ela faz a hora que ela quer, o momento que ela quer. Então a gente tem que ter esse acolhimento e principalmente ter esse trabalho individualizado na criança. E tento também deixar como alerta para os professores perceberem aquelas crianças que não verbalizam. Porque o silêncio também um papel, é uma demonstração de alerta para a gente. Então, às vezes, a gente tem aquele choro da criança, que a criança vem, ela é resistente, ela chora. E esse choro é um presente para a gente, porque na hora que ela chora, a gente sabe que ela está incomodada. Então, a gente consegue atuar, a gente tem várias estratégias para atuar com esse choro da criança, para reverter esse choro, para reassegurar essa criança, mas é aquela criança que não fala, aquela criança que ela não se pronuncia. Então, a gente tem algumas crianças, a gente tem que ter esse olhar cuidador para ela, ter um olhar sensível para poder perceber, para poder estimular essa verbalização da criança, porque o silêncio também é um sinal de socorro, é um sinal que essa criança precisa de ajuda. Às vezes ela executa a aula inteira, mas ela não está tendo o aprendizado, ela simplesmente está reproduzindo o que você está solicitando e o movimento, só que o aprendizado em si não está tendo. Então, entender aquela criança que está se fechando, aquela criança que ela não está verbalizando e tentar estimular e tentar entender o porquê disso está acontecendo. Outra coisa muito importante é não fazer também o estímulo do movimento apenas se restringir na esfera motora. Então, a gente perceber que a gente tem outras esferas que a gente tem que atuar na criança, como a parte afetivo-social, a parte cognitiva. Então, a aula não pode ser só pautada na parte motora e a gente apenas corrigir o movimento. A gente tem que ter esse olhar pelo indivíduo, olhar pela individualidade. E lembrar que a natação ela tem fases. Às vezes a gente quer dar a resposta para os pais, a resposta para o coordenador e quer mostrar um serviço eficiente, e quer pular etapas. E o mais importante é você saber que a gente tem as fases, e a gente tem que passar por essas fases. A natação, por exemplo, para a gente sair da adaptação até o alto rendimento, a gente tem de 10 a 15 anos, o estudo mostra isso para a gente. Então, a gente tem um tempo enorme. Então, para que a gente quer abreviar esse tempo? Para que a gente quer correr e passar etapas? Imagina, então, se você tem uma criança que você ensina palavras, depois você ensina sílaba e, de repente, você pede para ela fazer uma dissertação. Então, para que você vai ter esse pulo na etapa? Então, por que eu vou fazer isso na natação? Às vezes eu pulo essa etapa e eu deixo de dar a base para crianças, que às vezes é muito importante. Às vezes pulo etapas como adaptação. Às vezes a gente acha que a adaptação é só adaptação ao meio líquido. Existem várias adaptações. Adaptação ao ambiente, adaptação ao professor, adaptação à escola de natação, aos funcionários, ao comando. Tem várias etapas. Às vezes eu vou trabalhar com a parte de flutuação, eu não tenho só a famosa estrelinha do mar, estrelinha do céu. Existem inúmeras flutuações que eu consigo trabalhar, do mais simples ao mais complexo. Então, não pular etapa. Imagina se a gente pegar uma criança de 10 anos e falar que ela tem que se formar na escola com 10, com 12 se formar na faculdade e aos 14 se formar no mestrado. Isso não quer dizer que ela é mais inteligente do que outras crianças só porque ela pulou etapas. Não é aquela criança que começou a falar primeiro que ela vai ser uma comunicadora eficiente. Aquela que andou primeiro, ela vai ser uma corredora. Não precisa pular etapas. Tudo tem o seu tempo. Principalmente nessa fase de retorno. Então, entender a individualidade, entender a etapa que a criança está passando e precisa passar, né? Acho que seria mais ou menos... Não, perfeito, sem dúvida. Eu ia só te completar que a gente já está começando a ver alguns estudos, ainda não, acho que na nossa área ainda não, mas de gaps que esse isolamento social necessário, é sempre bom a gente reafirmar isso, está causando. Né? A gente já viu um estudo aí relacionado à matemática, a outras disciplinas, do atraso, do gap, né? No programa Crianças em Movimento, a gente já abordou isso há 3, 4 semanas atrás. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. E eu queria até... Uma das coisas que eu sempre falava isso enquanto coordenador, falo hoje, prestando consultoria, que a chamada é importante para a gente saber se o aluno está vindo, se isso vai afetar o poder de retenção dele. Mas eu falaria para os professores fazerem 2 chamadas. Isso eu já falo desde a época minha de coordenador. Faça a chamada que tem que ser feita aí, né, trivial, e faça uma chamada emocional ao final das aulas.
Você tem que saber como é que o seu aluno está saindo da água e ficar preocupado se é isso, se ele sai sem emoção, se ele sai de uma coisa neutra. É complicado. Ele tem que estar saindo feliz, ele tem que estar saindo sempre pedindo mais, né? Motivado para a próxima aula ou para a próxima atividade. Em alguns outros casos, a gente tem alguns modelos que a pessoa sai da natação e vai fazer outra atividade, né? Eu acho que também o recebimento desse aluno, na hora que a gente recebe ele, né? Então, você receber ele genuinamente, pelo nome, agradecer a presença dele, né? A gente brinca até de fazer festa que ele está chegando. Imagina quando uma pessoa chega na sua casa, você não recebe ele super bem, a academia é a sua casa, então receba ele, terminou a aula, crie ganchos, né? Isso já é mais antigo, mas funciona muito, então criar o gancho. O que eu vou aprender na aula do dia seguinte? Então, você pode fazer a chamada, o aluno não está vindo. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, manda um vídeo, fala, ó, próxima aula a gente vai aprender a virada olímpica, manda um vídeo de uma virada olímpica, manda o link de um YouTube. Então, cria essa conexão com o aluno que não está vindo, ou com o aluno que mesmo que está vindo. Então, a gente consegue fazer essa conexão. E eu acho que o principal é trabalhar na individualidade, fazer esse trabalho individual. Isso é o que vem de tendência. Acho que quando você vai no nutricionista, você vai no médico, você não quer que ele te entregue aquela receita pronta. Assim como na natação, o aluno não quer mais que você tenha aquela receita pronta. Então, você tem que entregar um trabalho individualizado, diferenciado. Um dos trabalhos que você comentou que eu venho encabeçando é a Swim Track, então é um aplicativo para natação. Dentro daquele aplicativo, a pessoa faz um teste e ela entrega o quanto ela tem que trabalhar em cada sistema energético. Então, em 100 metros eu tenho que chegar em tanto tempo, em 50 metros em tanto tempo, quero trabalhar quero trabalhar 2. E aí, o trabalho começa a ser individualizado. Então, a gente para de fazer aquele a 2 minutos. Então, a gente fala, a cada 2 minutos. Aí chega um aluno a 1,50, outro a 1,45 e outro a 2,10. E a gente fala que está todo mundo trabalhando no mesmo sistema energético. Isso não é real. E a gente, com esse aplicativo, a gente acaba passando só o descanso do aluno. Então, o aluno sabe qual é o tempo dele. Você vai falar, então você vai fazer o seu tempo para 100 metros, o seu tempo para 50 metros, descansando tanto tempo. E o aluno enxerga que aquele trabalho é para ele, individual. Daqui 2 meses, 3 meses, você faz um teste, o tempo dele mudou. Em 100 metros, você precisa fazer outro tempo para poder chegar e estar na zona alvo que a gente está querendo que ele atinja. Então, acho que isso é fundamental nesse momento, fazer esse trabalho individualizado, enxergar o aluno como único, como um ser único. A gente sabe que a ciência ela chegou com um avanço para a gente saber o que é eficiente, porém, a gente acaba passando um pouquinho dessa individualidade, porque a gente quer fazer tudo igual para todo mundo. Só que ninguém é igual a ninguém. A gente não consegue nem ter o lado direito equilibrado com o lado esquerdo. Imagina ter 2 indivíduos iguais. Isso é impossível. Ainda mais na água, que a água não é estável. Como a gente consegue? Se a gente pegar uma prova de natação, os 8 finalistas, a gente vai ver que nem as braçadas dos 8 melhores do mundo têm a mesma braçada. Então, a gente tem sim um movimento padrão. Não estou falando que a gente não tem que ter, mas a gente também tem que saber que a gente tem as variáveis, e a gente tem que conseguir trabalhar com essas variáveis. Então, cada pessoa tem um braço de um tamanho, cada pessoa tem uma densidade diferente da outra, tem pessoa que consegue rolar o tronco mais do que o outro, então a gente tem essas individualidades, que a gente tem que enxergar no dia a dia, na aula de natação, e tentar adequar o nosso trabalho a cada individualidade, a cada aluno. Sem dúvida. E aí, né, a individualidade vai gerar uma experiência, tende a gerar uma experiência melhor para o pagante, para a família do pagante. Lembrando que é a família que paga para a criança. E vamos responder aqui a Lisa. Repete o nome do aplicativo, por favor, vou repetir. Swim Track. S-W-I-M de Marcelinho. Track. T-R-E-K. Ok? Ok? Swim Track, tá bom, Lisa? Muito bom, muito bom. Renato, além do perfil chamado natação criativa, né? Você é um cara que realmente é o walk the talk, né? Fala o que faça. Isso é uma expressão americana que eu adoro. A gente aqui no Cuca Aberta, a gente também bebe muito disso. Você está sempre ligado à criatividade. E tem até muita gente que não entende os seus posts, aqui eu vou sair em defesa, porque tem a questão da criatividade, né? De você dar um input, né? Para que depois a pessoa veja o seu vídeo e ela tenha o output, ou seja, ela tenha o insight, que ela possa aí fazer
a sua aula ser mais criativa, ser diferente, né? Ter aquele olhar individualizado, como você destacou aqui. Então, me fala uma coisa. Qual a importância para você de sermos criativos nas aulas de natação? Nossa, eu acho que primeiramente você precisa ser observador para ser criativo. Então, o primeiro caminho é você dar sentido para as coisas, você ser questionador, você entender por que as coisas acontecem e você tentar achar outras formas para resolver o problema. E a importância disso é você sempre trazer algo novo, você conseguir surpreender o seu cliente. Então, imagina você vai chegar, você vai dar uma aula de natação, você fala, vou fazer 200 metros de perna, 200 metros de braço, você nem terminou a frase, o aluno fala, então 200 completo. Então, o aluno, ele mesmo já consegue fazer a aula, então, para que ele vai fazer a aula com você? Então, você conseguir sair, superar a expectativa, sempre com uma coisa nova, o aluno adora ser surpreendido, quem não gosta de não saber o que vai acontecer, você chegar e receber uma coisa diferente. Então, acho que a criatividade vem para isso, para você ter essa expectativa, para você atrair o seu cliente. Então, acho que isso é fundamental, né? Então, no aprendizado, a criança, ela adora essa coisa nova, a brincadeira nova, o jogo diferente. Eu acho que a importância da criatividade vem muito para a gente conseguir explorar. Só que ele vem também como estratégia para a gente deixar a nossa aula mais relaxada e se conectar com o nosso aluno. Porque também os estudos já mostram que quando a gente vai aprender uma coisa nova, aprender um exercício novo, um estímulo novo, isso gera tensão. E quanto mais tenso eu estou, principalmente na água, mais difícil vai ser. Então, quando eu vou lá e vou pedir para o aluno executar um exercício, isso gera tensão, porque ele tem que responder ao meu comando e à minha expectativa. Quando eu tenho um ambiente que tem a criatividade, que tem a brincadeira, que é um ambiente mais relaxado, que você se conecta com o aluno, ele está mais propenso do aluno errar, de você errar, ele está mais aberto a isso, e ele não fica tão tenso. Isso só vem a facilitar o ensino, o aprendizado do nosso aluno. Então, esse estímulo, ele vem com essa finalidade, a gente traz a brincadeira, a gente traz os jogos para tentar otimizar o nosso aprendizado. Então, às vezes, quem vê de fora acha que é uma recreação, só que toda brincadeira, toda atividade, ela tem um objetivo por trás disso. Então, quando eu trago um exercício, não quer dizer que a pessoa tem que executar aquele exercício, mas quanto mais estratégias ele vai ter e conseguir trabalhar, como ele te falou lá atrás, o aluno ele é individual. Então, qual estratégia eu vou utilizar para aquele aluno? Então, eu não consigo utilizar a mesma metodologia para todos os alunos. Tem alunos que eu vou ter que usar exercícios diferentes, metodologias diferentes, e a gente brinca de cardápio. Quanto mais cardápio o professor tiver, mais exemplos de exercícios ele tiver, mais estímulos ele vai dar, mais assertivo ele vai ser. Então, na hora que eu tenho pouco, então a ideia da natação criativa é isso. Então, trazer, aumentar o leque de opções dos professores. E até porque quando eu estou no dia a dia, eu entro numa rotina. E às vezes eu fico dando até o mesmo exercício. E às vezes a gente olha e fala, nossa, há quanto tempo eu não dou esse exercício? A pessoa até já deu esse exercício, gosta do exercício, mas quando a gente entra na rotina, todo mundo passa por isso. É cômodo a rotina. A rotina, o ser humano adora ter todo dia a mesma coisa para fazer, porque ela é uma coisa cômoda. A gente não gosta de sair da rotina. Se eu convidar qualquer um agora, vamos jantar? A primeira resposta é, eu não consigo. Aí depois ele pensa, não é que dá mesmo? A gente foge de sair do que não é trivial nosso. Então, a criatividade vem para isso, para a gente quebrar essa barreira com o aluno, para a gente criar isso e a gente aumentar o nosso leque. Sensacional, galera! Hoje, esse programa Spot Show número 306 com o professor Renato Simon, da Natação Criativa, meus queridos e minhas queridas. Sim, sim, grande professor Renato Simon, falando aqui sobre criatividade, sobre natação criativa. Renato, você já deve estar meio cansado quando você dá curso assim, fala, professor, mas eu não tenho criatividade, professor, mas é difícil criatividade. Galera, criatividade não é dom, não é dom, não é coisa lá de cima, não, que vem pra gente. Criatividade, todo mundo nasce com criatividade, a gente vai perdendo criatividade até por algumas crenças limitantes que o meio vai colocando na gente.
Me fala uma coisa, Renato, como é que você falou da importância, agora me fala assim, como é que o professor ele pode se alimentar, ele pode ser mais criativo, pois a gente não pode esquecer que nós estamos falando de criatividade na natação, mas a criatividade é uma das competências mais importantes aí, as habilidades socioemocionais mais importantes hoje em dia. Então, Renato, fala para mim, como é que as pessoas, como os professores, né, o estudante aí da educação física pode se tornar mais criativo? O que ele tem que fazer no dia a dia, Renato? Eu brinco, Marcelo, que a criatividade ela é muito parecida com o CrossFit. A hora que você começa, parece que é uma crença, assim, parece que é uma religião. Quem está ao seu lado não entende. Na hora que você começa a ser criativo e ter resultados, você não para mais. Você começa a ver o sorriso da criança, o elogio de um pai, o elogio do seu coordenador e você só começa a criar mais. Então, se eu for dar aula numa academia hoje e eu for para outra academia daqui a alguns meses, é praticamente a mesma aula. O que difere uma aula da outra é a criatividade. Então, sai na frente quem tem essa criatividade, quem consegue fazer algo diferente, quem consegue se destacar. E às vezes isso gera até um incômodo nas pessoas que estão à sua volta, porque você se destaca. Na hora que você é criativo, na hora que você traz algo novo, você se destaca no mercado de trabalho. Isso já foi provado em várias áreas. A educação física está iniciando agora a importância da criatividade. E é o que eu falei um pouquinho lá, você tem que ser observador. Quanto mais questionador você é, em tentar entender o porquê das coisas e querer saber o porquê a coisa é assim e por que eu não consigo fazer de outro jeito. Tem uma frase da Ilíada de Castro, a professora da USP, que ela fala que ser criativo é encontrar novas soluções para novos e velhos problemas. Então, se a gente refletir uma casa de abelha, uma colmeia, como foi uma colmeia 50 anos atrás e como será uma colmeia daqui a 50 anos se o ser humano não atrapalhar, né? Se for conforme o natural. Ela vai ser a mesma casa. Só que a gente pegar a casa nossa, de 50 anos atrás, a casa de hoje, 50 anos que a gente espera, a gente vai ver que vai ser muito diferente. E tudo isso é graças à criatividade do ser humano e essa nossa capacidade de natureza de ser criativo. Então, como você disse, se eu for no jardim de infância e chegar com um objeto e perguntar o que é isso, eu vou ter 50 respostas. Se a gente chegar numa sala de faculdade, a gente não vai ter tantas respostas assim. Então, a gente vai perdendo essa criatividade. O ser humano, ele nasce criativo. E é até uma coisa engraçada. Porque a criança nasce criativa, a gente acaba poldando a criança, tanto nós, professores, pais, o meio, e depois, lá na frente, a gente pede para que o nosso funcionário seja criativo. É até uma coisa meio bizarra. Então, você corta a criatividade e depois para exigir a criatividade lá na frente. Então, é uma coisa bem diferente, só que a criatividade ela não é um botão, eu não consigo ser criativo, e na hora que eu preciso ser criativo é o momento que eu não vou ser criativo. Então, a gente faz aquela roda famosa lá, vamos tentar ter ideias. Naquela hora não vai ter ideia. Na hora que você precisa ter a ideia, você não vai ter. A ideia já foi provada que ela vem do ócio. Então, naquele momento que eu estou lá tomando banho, naquele momento que eu estou dormindo. A Ana Cristina, que veio até no seu programa, ela comenta que ela tem um caderninho que ela deixa do lado da cama dela, que às vezes ela acorda e ela escreve. A importância de você anotar as suas ideias, porque hoje essa ideia pode não ser viável, só que daqui a uns anos ela vai ser viável, ela vai ter conexões com outras ideias que você já teve e você vai criar um produto em cima disso, né? Então, acho que a criatividade é o dia a dia, você tentar enxergar, a gente fala que é você ter o olhar de um turista. Imagina quando você viaja e você vai para um lugar e você começa a ver tudo novo e você quer saber o sentido das coisas. Então, por que as pessoas almoçam desse jeito? Por que as pessoas fazem isso desse jeito? Então, é você ter esse olhar no dia a dia das suas coisas. Então, se você parar e assistir a aula de um professor do seu lado, você fala, nossa, eu poderia fazer desse jeito. Nossa, esse exercício eu podia melhorar desse jeito. Então, só o olhar, só de você observar, você já tem a criatividade. Então, a criatividade, ela tem passos, ela tem processos a ser seguido, né? Ela tem metodologias, se você puxar, existem inúmeras metodologias para a gente ser criativo. E a primeira e mais importante é a observação. Então, eu preciso observar, só que ao mesmo tempo, se a gente passar, a gente tem várias ideias durante o ano, durante o dia, só que essas ideias, às vezes, elas não saem no papel, ou simplesmente pelo medo das pessoas errar, ou por falta de ousadia. Então, o ser humano ele tem medo de fazer coisa nova, de errar e até do olhar do outro. Então, a gente tem que superar essas barreiras, começar a colocar em prática, começar a saber que quando eu ser criativo,
muita coisa vai dar errado. Então, na hora que eu vou dar um curso, que eu vou fazer uma coisa, eu até brinco, né? Vocês estão vendo o produto final, o negócio dando certo. Mas o quanto já deu errado isso, nossa, para eu chegar nesse produto final, muita coisa deu errado. Eu tenho uma professora, uma amiga, Paula Santella, que um dia ela quase me matou. Eu ia para um curso e eu montei um quebra-cabeça. Só que eu não tive tempo de fazer na minha aula. Naquele dia eu não ia dar aula para os maiores, que era para quem ia fazer o quebra-cabeça que eu ia propor no curso. Só que eu tinha uma professora que ia dar. Eu falei, Paulo, tem como você testar esse jogo, ver se está dando certo, ver se eles conseguem fazer, ver se está difícil, se está fácil. E ela foi fazer o quebra-cabeça. E eu mando uma foto da figura e a criança olha a figura e ela tenta montar o quebra-cabeça. Só que naquela correria do dia a dia eu mandei a foto errada do quebra-cabeça. Então era uma foto e o quebra-cabeça era outro. E ela veio e falou, mas os alunos não conseguiam executar e só do meio para o final eu percebi que estava errado. O aluno chegava, tia, não dá para montar. Ela, não, dá sim. Ela, não dá. Não estou conseguindo montar. E depois ela foi perceber que estava errado. Então, quanto a gente erra até dar certo, e a gente tem que estar aberto a esses erros, né? Só que a sociedade não permite a gente errar, né? Quando a gente erra, parece que é o fim do mundo, né? Mas a gente só vai acertar errando, não tem como. É, eu vou roubar vou pincelar algumas coisas que você Vai falou lá. aqui. Primeiro, eu vou esquecer, a Sami Braga aqui mandou uma sugestão de um livro, O Ócio Criativo, muito bom, Excelente. recomendo. Eu Também. vou dar um, que acho que assim, é um ponto de saída assim, para quem quer ouvir sobre criatividade. Ele é bem gostosinho, assim. Rouba como um artista. Rouba Esse eu não como um conheço. artista, tá? É bem interessante, é de um ator, um escritor americano. Ele também tem outros livros, mas esse Rouba como um artista fica a minha dica aqui. Depois eu vou tentar postar no Stories aí para a galera. Eu vou tirar uma foto e eu posto lá mais tarde, tá? Outra coisa que você falou, que eu dei risada aqui. E atenção, momento fofoca agora. Momento revelação da noite de hoje. Você falou lá, pô, a ideia surge no banho e tal. Galera, surge. Surge porque nós estamos fazendo uma coisa automatizada. A gente não precisa parar para ficar pensando. Né? É o grande momento. Só tem aquele gap. No meu banheiro, tem aquelas canetinhas de escrever na parede. Eu não sei. Qualquer loja de bebê, aí eu não vou fazer propaganda aqui, mas qualquer É. loja de bebê, você encontra essas canetinhas, que tem alguns pais que brincam com as crianças, deixa a criança ficar desenhando lá embaixo do banheiro. No meu banheiro tem, tá? Porque o que acontece? Deu a ideia. Gente, vai no azulejo. Vai no azulejo, depois do banho a gente passa lá para tirar foto, tá? Do azulejo. Senão, né? Depois a gente limpa depois. Mas, galera, fica a dica, tá? Fica a dica desse maluco, tá ok? Você fazer isso aí é bem interessante aí também, tá? Então, no banheiro, aquela canetinha para escrever no azulejo lá, isso ajuda bastante. É a fofoca do dia, é a revelação, 4 anos no ar. A galera já conhece aqui os malucos, pelo amor de Deus. Não tem jeito, viu? Muito bom. Oi, 20 horas e 40 minutos. Renato Cima da Natação Criativa aqui conosco, galera. Então é isso. Gente, criatividade. Outro ponto, só para a gente fechar, a gente ir para o próximo tópico, Renato. Você falou, né, que muitas vezes depois a gente quer que o cara seja criativo, mas a gente não dá o suporte. Eu desejo ver muito mais a criatividade dentro da grade, dentro das faculdades. Eu acho que isso precisa acontecer com urgência, né? E também o que eu gostaria de ver é a liderança aí, né? A liderança das escolas, a liderança dos clubes, das academias, enfim, do modelo esportivo que seja incentivando, dando recursos, né? Criando momentos de workshop, momentos de construção em grupo, né? Aplicando jogos corporativos aí que estimulem a criatividade. Enfim, existem maneiras diversas para você fazer isso com a sua equipe de trabalho. Tem que ser feito, galera. E como o Renato falou, tem que treinar, né? Para treinar, a gente precisa ser desafiado e a criatividade, eu acho que também vai aí. Então, fica essa dica. Se você é líder aí da sua equipe, procure incentivar aí cursos ligados à criatividade, diversas atividades dá para se fazer aí e você treinar a sua equipe aí, tá bom? Muito bom, galera. Quem quiser fazer pergunta pode mandar aqui, que a gente está aqui
A galera está entrando aí. Um forte abraço para todos aí que estão aí com a gente, galera. Muito bom. Renato, se você fosse indicar uma escola de natação aí para uma família, para um amigo seu, quais os principais pontos que você falaria para o seu amigo levar em conta, Renato? Acho que a principal questão norteadora é estabelecer que o processo de ensino-aprendizado é centrado no indivíduo e de forma individual. Então, isso pressupõe uma mudança no ensino. Quando o centro de aprendizado é voltado para o indivíduo, a gente tem que fazer isso de forma diferente, porque cada indivíduo é diferente um do outro. Então, os objetivos, conteúdo, as estratégias e as avaliações, elas têm que respeitar o ritmo de cada criança, o nível maturacional, o nível pedagógico. Então, a gente tem que entender cada característica, a característica de cada idade. Então, acho que esse olhar individual para o indivíduo e ter aquele acolhimento que a gente falou lá atrás, acho muito importante, acho que é o que eu prezo hoje numa academia, num clube, se ele tem esse olhar individual para o indivíduo. Tem até um estudo da Andrea Friedenheim, do Laboratório do Comportamento Motor aqui da USP, que ela até cria um projeto de fundamentos para a elaboração de programa de ensino do nadar em crianças. Que ela fala que o aprender a nadar, a gente tem que adquirir várias competências, e não só as competências motoras. Então, ela não é suficiente apenas aprender o movimento pelo movimento. Então, o processo de ensino-aprendizagem, o aluno ele necessita de um bom relacionamento social, ou com seus pares, com os outros alunos, ou com o próprio professor. E ele tem que adquirir essa confiança e esse ambiente aí propenso para ela é o mais importante. Então, o programa de ensino ele tem que estar pautado, então, na parte cognitiva, na parte afetiva, na parte social. Hoje eu formo um indivíduo, eu formo um cidadão, então eu preciso ter essas demandas, né, em todas essas esferas, então conseguir contemplar tudo isso. Eu, com criança principalmente, é o trabalho sim do lúdico, eu defendo muito o trabalho do lúdico, então às vezes as pessoas acham que a gente brinca por brincar, só que a gente tem várias estratégias que a gente utiliza para otimizar o nosso trabalho. Por exemplo, a gente tem uma criança que tem um medo momentâneo, que é muito comum quando a criança chega, que ela ainda não está adaptada ao ambiente. Então, tem várias estratégias. Tem o Bernard Couturier, que ele usa uma estratégia muito legal, que ele fala sobre a estimulação do labirinto na criança. Então, quem pega o tapete, às vezes pede para a criança correr no tapete, ou a gente balança o tapete, às vezes a criança cai do tapete, e se fosse qualquer outro local, qualquer outro ambiente, a primeira coisa a criança ia chorar. Então, o ato de cair faz a criança chorar. Só que a criança, ela levanta dando risada. Por que ela gosta disso? Porque isso gera prazer. Porque isso trabalha no labirinto da criança. E segundo os estudos de Couturier, ele fala que isso nos faz remeter quando a gente estava na barriga, na vida ultrauterina. Que esse labirinto, quando a nossa mãe andava, marchava, e esse labirinto ele era trabalhado, isso gera o prazer. Então, eu fazer esse balançar do tapete, esse correr do tapete, ele tem essa finalidade aí da criança ter prazer na aula e ter prazer no movimento. E ela pode ver que ela não tem um medo naquele momento, e ela perde aquele medo momentâneo que ela tinha antes, e ela tem uma atividade de prazer. Então, ela tem esse sensório motor que a tia Bassi está falando. Então, para quem vê de fora, vê uma corrida no tapete, vê um balançar no tapete, parece que é uma brincadeira. Só que é uma brincadeira que tem uma finalidade por trás. Ou quem nunca recebeu aquela criança chorando, que ela vai para a natação, às vezes ela está no colo da mãe, ela vem no carrinho dormindo, e ela chega e ela começa a chorar. E a gente tem inúmeras brincadeiras, estratégias para reassegurar essa criança. Uma delas, a gente fala que é a brincadeira do aprofundamento profundo, onde a gente usa a criança várias tentativas para ela se reassegurar. A gente brinca com a criança de construir e destruir, então a gente constrói alguma coisa, a criança vai lá e destrói. Então a criança está se reassegurando nesse momento, quando ela destrói, ela vai construir de novo. Então ela está construindo a nova personalidade, está construindo um novo ambiente. Ou a gente trabalha do encher, esvaziar, a gente pega lá um copo ou um balde, a criança enche, esvazia, e isso acalma a criança para de chorar. Então são estratégias, ou às vezes a gente pega um bicho e joga o bicho, a gente vai pegar o bicho, a criança pega e joga de novo. Então isso gera essa tranquilidade na criança. Então, para quem enxerga, a gente brinca muito que a pessoa só vê o flash da aula.
Então, só vê alguns momentos, ela não entende o porquê você está fazendo isso. Mas todas as brincadeiras que a gente utiliza têm uma finalidade por trás. Tem uma atividade até que a Cláudia Barros, até no seu programa mesmo, que ela comentou, que é o objeto transacional, que é muito comum com criança, que o Winnicott fala, que é quando a criança, ela, na natação, ela rompe, às vezes até pela primeira vez, o vínculo com o seu principal cuidador, seja o pai, seja a mãe, seja uma babá, e a criança, ela se entra num ambiente que ela está totalmente sozinha. E para ela se reassegurar, ela se conecta ou com um bicho de pelúcia, ou com uma chupeta, ou com um pano. Quem nunca viu criança pequena com aquele paninho dela? Então, ela se reassegura, ela tem a segurança nesses objetos. E ela se conecta como se fosse o cuidador, como se fosse a mãe, como se fosse o pai. E às vezes a gente comete alguns erros, e quando a criança vem com essa chupeta, vem com um brinquedo de casa, a gente não deixa ela entrar na piscina com esse brinquedo. Só que a criança está clamando que ela precisa disso, é uma segurança que vai dar para ela. Então, você deixar a criança chegar, que ela mesma ela conectar com esse brinquedo. Então, primeiro ela se conecta com o brinquedo, para depois se conectar com o professor. Então, a importância de a gente ter esse brinquedo. Então, a criança ela não está dando conta sozinha de fazer a aula, ela ainda está insegura. Então, a importância dela ter esse brinquedo. Às vezes ela não vem com o brinquedo, mas o professor empresta um brinquedo para ela. E na hora que essa criança tira o brinquedo da água e coloca na borda, e ela faz o movimento sozinho, ela demonstra que ela já conseguiu essa independência. Eu acho que é uma conquista enorme para a criança e é uma satisfação enorme para o professor quando ela consegue fazer isso sozinha, porque ela se mostrou que ela conseguiu ter essa independência e ela não precisa mais desse cuidador, ela não precisa mais desse objeto. Ela conseguiu sair dessa conexão. Então, são várias estratégias, entre outras, que a gente utiliza na natação, com brincar, com o brinquedo, com jogos. Então, eu brinco muito que, às vezes, os jogos, a gente começa a premiar não só aquele que é o melhor. Eu faço muito jogo cognitivo na minha aula da natação, às vezes charada, às vezes jogo da porca. Uma vez eu tinha um aluno que ele tinha mais dificuldade do que os outros, então ele era o último a chegar sempre. Só que naquele momento as crianças torciam para ele chegar, porque sabiam que ele ia acertar a pergunta, ele ia acertar a letra que era, e ele nunca teve isso na natação, nunca ninguém torceu por ele. Porque ele era o que ficava para trás, ele era aquele que chegava por último, e naquele momento todo mundo incentivava ele, falava o nome dele, vem, 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 vem. E ele chegava, ele acertava e todo mundo comemorava com ele. Então, através dos jogos, a gente consegue trazer alunos que antes desistiam da natação, que antes não eram valorizados. A gente só tinha um olhar para aquele que chegava primeiro, para aquele que era mais veloz, e os outros 99%. O que a gente fazia com eles? Eles desistiam da natação. Então, através dos jogos, a gente consegue integrar e não só trazer aquele que é mais rápido e mais veloz. Fantástico. É isso, galera. A gente precisa abrir o nosso olhar. Eu acho que essa última parte que você falou, que é a grande conquista para a criança, muitas vezes o professor ele tem que, talvez, evidenciar isso para os pais que estão do lado de fora no final da aula. Esse momento, sabe? Eu acho que esse é o momento cerejinha aí do Sunday aí, que tem que ter. Porque muitas vezes o pai também, muitas vezes ele está no celular, está no laptop dele lá, não está, né, focado na aula. Mas essa conquista, que pode passar de uma forma despercebida, tem um caráter muito simbólico e muito importante. Então, e está sendo estimulado por você, professor, está sendo estimulado pelo programa de natação. Então, assim, a gente tem que valorizar esses pontos aí, que vão ser importantes também para o dia a dia, fora a aula da natação, né? Muito bom, galera, muito bom. A tia Glaucia comentando aqui, muito bom. Massa, fantástico, legal. Galera, como o Renato Simon deu a deixa e falou da Cláudia Barros, eu faço o convite, programa Crianças em Movimento. Sim, sim, sim. Toda segunda-feira um novo episódio. O episódio que está no ar tá essa semana é com a professora Cacilda Velasco. Beijo para a professora Cacilda Velasco. Foi sensacional. Amanhã a gente já começa, amanhã, sábado, começa já a soltar o spoiler. E segunda-feira tem um programa aí novinho para você, a partir daí da hora do almoço, lá por volta das 10 horas, nas nossas redes sociais. Beijo para a professora Renata Rodrigues, beijo para a professora Cláudia Barros e abraço para mim, Marcelo Lopes. Muito bom, muito bem. Obrigado, muito obrigado. E isso, então não perca o programa Crianças em Movimento, tá bom, galera? Você pode acompanhar todos, estão todos lá no GTV do Cuca Beta lá para você acompanhar, tá legal?
Muito bom. Renato, me fala uma coisa. No início do nosso bate-papo, você falou, é o melhor momento da natação, talvez, que nós vamos ter. Por quê? Porque aumenta o leque, a gente tem uma estrutura bacana hoje nos condomínios, os condomínios já estão nascendo com uma estrutura mais bacana, legal. Tem as escolas de natação que estão se reinventando e precisam se reinventar, né? Apesar que muitos, né, 15%, e nós vamos ver, acho que talvez esse número vai aumentar ainda mais esse ano, infelizmente. Lá por volta de outubro, novembro, nós já vamos conseguir ter dados consolidados já. Então, assim, Renato, uma pergunta que eu quero fazer para você é que como nós podemos fazer com que a natação seja mais acessível a mais brasileiros? Ainda mais nesse momento, né? Aqui em São Paulo, ontem nós tivemos uma conquista de se tornar as academias essenciais, tá? E esse movimento tem acontecido pelo país aí. Como é que a gente pode fazer isso, Renato? Eu sei que é difícil, por isso que eu deixei essa pergunta quase lá no final, meu querido. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento, não só a natação, mas a educação física, a gente precisa oportunizar para todos, né? Então, se a gente olhar a natação cada vez está ficando mais fechada e mais para a elite brasileira. Então, eu estava até conversando com o Guilherme Guido, que é um nadador olímpico, eu dou aula para os 2 filhos dele de personal, e a gente estava comentando, o Guilherme ele veio de Limeira. Se eu falar agora hoje, se pegasse alguém com as mesmas características dele, como ele ia ter essa oportunidade? Então, o Guilherme chegou no Pinheiros com 17 anos, e ele entrou como militante, só que hoje em dia, cada vez mais, os clubes estão com menor número de militantes. Então, oportunizando mais para os próprios associados, que não é errado, não podemos dizer que isso também é errado, só que a gente está cada vez abrindo menos espaço. Então, como uma pessoa do interior vai conseguir entrar num clube de elite? Para ele entrar nesse clube de elite, ele precisa entregar resultados. Mas como ele vai entregar resultados se ele nada num ambiente totalmente diferente dessa pessoa, entendeu? Numa piscina de 10 metros, 12, 15 metros, às vezes no máximo, e ele vai enfrentar pessoas que nadam em piscinas de 25 e nadam todos os dias, e ele nada 2, 3 vezes por semana. Então, está sendo um pouco desleal isso. A gente falar assim, clubes que abrem espaço, a gente fala do SESI, a gente fala um pouco do Unisanta, só que a gente precisa ter um espaço maior, eu vejo aqui nas prefeituras. Então, acho que a prefeitura devia abrir esse espaço. O nosso aplicativo da Swim Track, ele está em Portugal e a gente está entrando muito forte em Portugal e a gente tem muito exemplo de lá. Então, a prefeitura, eles têm os grandes complexos aquáticos e a gente entrou em locais que eles têm 5 mil, 10 mil alunos, coisas surreais para a gente. Só que em muitos locais a prefeitura ela não administra o local. Quem administra é o profissional de educação física. Então, ele vai lá, ele entrega um projeto e a prefeitura deixa ele por 3 anos, 5 anos tomando conta daquele local. Então, acho que a gente tem vários céus aí, vários ambientes da prefeitura que às vezes, muitas vezes está fechado. Um exemplo lá, o Maria Lenk, no Rio de Janeiro, a gente tem um ambiente, uma estrutura ótima, que a prefeitura e o governo não conseguem operacionalizar aquilo e poderia muito bem terceirizar. Então, a gente, com o nosso olhar empreendedor, entregar projetos para a prefeitura e a gente conseguir oportunizar essa natação, essa educação física, seja lá o que for. Então, acho que ambientes a gente tem sim, a gente tem ambientes já prontos, eu conheço alguns céus que às vezes a piscina está vazia, a piscina não está cheia, o Serete lá do Tatuapé, ambiente sensacional. A gente tinha o Pacaembu, que também está perdendo o Pacaembu, então o Ibirapuera, que também está quase perdendo. Então, vários ambientes que a gente tem que o governo não consegue operacionalizar isso. Eu acho que a gente deveria ter esse acesso, muito difícil aí, mas muita coisa tinha que mudar. Acho que são multifatores que dificultam aí a gente conseguir oportunizar a natação para todos. Os condomínios vieram fortes, graças a Deus. As piscinas estão sendo, no começo, muitas piscinas erradas construídas, mas hoje em dia as pessoas perceberam agora construindo piscinas já práticas e de fácil uso, né? Que antes tinha muitas piscinas que a gente não conseguia nem dar aula, né? Fundos escuros, metragens com dificuldade, sinuosas às vezes. Então, hoje em dia está mudando. Acho que os condomínios vêm com uma grande importância para a gente oportunizar nossas aulas. Só que é aquele fato, o ambiente está lá, mas se não tiver o profissional, a pessoa não usa. Quantos condomínios têm academias e a gente percebe que nem 10% do condomínio usa aquela academia? Na hora que a gente coloca um profissional, a gente coloca uma empresa para cuidar daquilo,
aquele negócio dar um boom. Então, acho que esse é o momento de nós profissionais começar a empreender. E eu brinco muitas vezes de ficar preso ali, de querer ganhar aquele dinheirinho todo mês, de ter aquele custo, de ter aquela renda fixa. Só que eu vou ter aquela renda fixa pro resto da vida. Na hora que eu sou empreendedor, eu consigo variar, às vezes para cima, às vezes para baixo, mas eu não tenho teto. O céu é o limite. Então, mas o medo de começar a fazer isso, eu acho que essa é a grande dificuldade e o grande lance, porque eu demoro de 2 a 3 anos para conseguir me estabilizar como um empreendedor, para começar a ter resultado. Então, é difícil, sim, no começo. Então, eu que tenho vários empreendimentos, tenho 3 empreendimentos aí na área da educação física. Eu sei como é difícil esse início, eu sei como é difícil esse começo, mas você tem que apostar, você tem que investir. E é investimento no seu negócio. Eu acho que isso dá um prazer quando você vê resultado e sabe que aquilo é seu e é resultado do seu suor. Não, sensacional. Eu quero só completar, e daqui a pouquinho nós temos um merchan para fazer. Você que perguntou se tem curso do Renato. Sim, tem curso do Renato. E se segura na cadeira, que está bem aí, pertinho, o curso do Renato. Então, se acalme. Eu vou responder daqui a pouquinho, nós vamos responder para a nossa amiga... Ah, meu Deus do céu! Magalhães. Magalhães. G. Luciana. Magalhães. É o meu óculos, Luciana. Eu não troquei ainda. Tá virando lenda já essa troca de óculos. É o seguinte, você falou duas coisas, acho que só completar. Parceria público-privada, né? Ou seja, a gente conseguir de forma da gente voltar para o município, né? A gente alocar o espaço, tornar aquele espaço rotativo, que se a gente for visitar qualquer modelo de negócio, infelizmente a gente ia mostrar muitos modelos de negócio assim, mas veio a pandemia, né? A gente já estava com a passagem comprada, tudo para mostrar, mas vários países, Portugal, como você citou, Espanha, né? Inglaterra também, vários países da Europa trabalham dessa forma, né? Ásia também, Singapura. Singapura tem 32 centros, é um absurdo você pensar 32 centros de natação no tamanho de uma ilha, né? É uma coisa fantástica, né? E nadando, você pagando $1 para cada visita que você faz, $1,50. É uma coisa absurda, né? Parceria público-privada, a gente tem que pensar em 2 modelos, eu acho que a gente tem que começar a pensar no esporte, como a gente consegue escalar, né? A gente vê várias franquias e vários outros segmentos aí também já fazendo isso, o varejo, eu acho que é uma grande inspiração que a gente da educação física, a gente precisa olhar o que o varejo está fazendo, porque eles conseguem escalar, né? Eles conseguem levar. E a partir do momento que você escala, todos os seus preços diminuem. Então, a gente precisa ter um olhar para o varejo aí muito grande. O varejo é um dos segmentos que mais vem se mudando aí, e a gente, como consumidor, a gente vai vir percebendo isso. E torcer, né, que agora que existe essa questão da essencialidade, que existe uma diminuição de impostos também para o empreendedor aqui no país, né? Porque manter uma piscina aquecida, coberta hoje, gente, construir é barato, agora manter é complicado. E aí a gente acaba elitizando pelo ticket, infelizmente. Infelizmente. Apesar que a gente tem diversos, né, tickets dentro do país, a gente é um país aí de condições adversas aí em várias regiões, enfim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa popularizar. E as escolas também é um outro ponto. Muitas hoje não querem construir piscina porque vira uma preocupação, mas é a solução e não preocupação. Renato, vamos lá, vamos responder aqui para Luciana Magalhães. Quando é que tem curso, Renato? Eu acho que é o meu novo empreendimento, o mais novo, junto com o professor Alberto Claro. A gente, durante a pandemia, você até foi um dos professores, um dos palestrantes nosso. A gente viu que o mercado estava com dificuldade e a gente começou a trazer cursos com preços mais acessíveis. A gente começou em março do ano passado, a gente ficou durante toda a época que a gente estava em quarentena, fazendo cursos todas as quintas. E a R$ 9,90. A gente atingiu mais de 2.000 alunos, 21 países, 20 estados, foi uma coisa assim enorme. E a gente resolveu fazer uma plataforma de cursos online, ainda com preços acessíveis, ainda querendo oportunizar.
Então, eu tenho 2 cursos lá dentro e, além de mim, a gente tem 78 profissionais, mais de 100 cursos dentro dessa plataforma. É a plataforma educar.net, é só entrar, fazer o cadastro e conferir os cursos. O curso que eu dei no ENAF, eu tive 270 e poucas pessoas assistindo o curso, e muita gente que não assistiu pediu esse curso, e vou regravar ele, só estou querendo mudar algumas coisas para não ser igual, mas eu prometi que vou gravar. Estou falando sobre empreendedorismo, que a hora de empreender é agora. Eu tenho diversos cursos aí na gaveta, é o que as pessoas pedem, as pessoas vão pedindo, eu vou fazendo o curso aí. Então, acho que a plataforma Educar é uma nova área, aí, uma nova demanda que a gente tem. A gente tem curso de gestão, natação, a gente está entrando agora com a musculação, pilates. Amanhã a gente tem um curso ao vivo do professor Gabriel Fragomani, que ele vai falar sobre treinos em águas abertas, treinos em piscinas pequenas, com elástico atado. Então, a gente ir além da academia. Então, como a gente trabalhar na natação além das academias. Você falou como oportunizar, águas abertas é uma forma de oportunizar. Então, a gente tem um litoral vasto aí pelo Brasil, seria até um exemplo, ele vai trazer como a gente criar grupos para poder fazer águas abertas. A gente tem também um curso da Fátima Moraes, que ela ensina como ela adaptou os alunos da academia para águas abertas. Então, a academia fechou em Ubatuba e durante a pandemia ela foi dar aula no mar. Ela pegou os alunos dela e hoje ela tem 2 grupos que ela dá aula no mar, que ela conseguiu no meio da pandemia se reinventar. E ela ensina todos os passos que ela criou, como adaptar o aluno, como você criar aula, como você planejar aula. Se for falar de curso ali, a gente tem um monte aqui, ó. Ou alguém falando aí, o Braga, que Salvador, aqui a natação é no mar. Então, o litoral é vasto. Então, a natação não se resume só na piscina. A gente tem lago, a gente tem rio, a gente tem mar, muito local que a gente consegue sim dar aula de natação. Eu tenho um podcast que eu fiz com um professor lá em Brasília, que ele dá aula no Lago Paranoá. Então, também no meio da pandemia, um professor do SESC, ele trouxe os alunos e foi dar aula dentro do lago ali. Então, a gente tem muita coisa. Durante esses últimos tempos, eu quis trazer também cases reais, eu quero trazer casos reais de pessoas que fizeram sucesso de março do ano passado até março agora. Então, as academias que fizeram sucesso, os profissionais que fizeram sucesso e trazer as experiências práticas. Então, o que está dando certo nesse último ano? Quem está fazendo diferente e o que deu certo? São casos reais. A gente tem muito curso dentro da plataforma sobre isso. A gente tem uma academia em Palhoça, a Fábia Rosa, ela conseguiu aumentar 5 vezes o número de professores. Ela tem uma lista de espera, acho que de 100 e poucos alunos, ela já está abrindo a 2ª unidade, então no meio da crise ela tem lista de espera, ela falou que ela não tinha lista de espera nem antes, e agora ela tem uma lista de espera, ela teve várias ações, o curso inteiro ela fala essas ações que ela teve, então acho coisas fantásticas, tem diversos cursos, é só mandar mensagem no meu particular que a gente conversa. Fantástico, fantástico. Bom, isso que o Renato acabou de falar da natação em águas abertas é uma realidade que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem todo esse espaço, o Braga aqui, um abraço para o pessoal de Salvador aí. Salvador aí é riquíssimo aí o pessoal de águas abertas. Isso é um outro fenômeno que tem acontecido em outros países também, tá? Não é só aqui. O Reino Unido aí, todos os países do Reino Unido, apesar da água gelada, eles têm crescido muito, 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 muito. Então, assim, a pandemia, as pessoas, é uma oportunidade, né? Essas adversidades, e acho que o brasileiro ele vive a adversidade a cada 3 anos, 2 anos, porque é crise econômica, é escândalo político, é uma crise sanitária, enfim, a gente já está mais calejado com isso. O que a gente precisa realmente é pensar fora da caixa ou fora da piscina, né? Para que a gente possa realmente oportunizar cada vez mais. Renato, repita onde eu posso me inscrever, Renato! Plataformaeducar.net. Então, eu deixo o convite para amanhã, para quem quer aprender a dar treinos em águas abertas e treinos atados. Amanhã a gente vai ter o curso às 8 horas da noite. Então, muito interessante esse curso para quem quer aumentar o seu leque. Então, eu vou dar aula de personal numa piscina pequena. Como eu utilizo só um elástico, eu consigo montar vários treinos. O professor ele vai dar planilhas de treinos de natação atada, de
águas abertas, até para você começar esse seu trabalho. A gente tem também o curso da Fátima Moraes, que eu acho excelente. Ela ensina como ela chegou na prefeitura e conseguiu a permissão para poder atuar no mar, porque você precisa também ter essa permissão, né, para poder atuar. Ela conta todas as estratégias, todos os passos que ela teve, como ela chegou no aluno, como ela convenceu o aluno. A gente tem diversos cursos sobre isso, acho que essa é uma tendência de mercado. Então, para quem quiser amanhã, tem essa disponibilidade ao vivo. Que não conseguir estar ao vivo, ele fica gravado o curso. Quem quiser fazer da Fátima, entra na plataforma, são diversos cursos assim. E eu acho que a nossa grande imagem que a gente leva da Educar é sair do cotidiano, é sair do convencional e até usar a criatividade. Então, se a gente entrar nos cursos que a gente tem, são cursos assim que a gente não tem em nenhum outro lugar, são temas bem diferentes, bem interessantes para aumentar mesmo esse leque, abrir a cabeça dos profissionais. Acho que são cursos ali, a gente tem um curso de Pilates, então como trabalhar com Pilates pós-pandemia, então o que eu tenho que me preocupar, esse aluno que está chegando, que ele teve a doença, então o que eu tenho que me preocupar, quais são as ações que eu tenho que tomar, coisa muito nova, assim, acho que todos os cursos nossos a gente tem essa preocupação de trazer algo atual, algo relevante e algo diferente do que o mercado está falando, a gente sai do cotidiano aí. Fantástico. Então, galera, fica o convite aí, conheça a plataforma Educar. Você vai se assustar pela quantidade de cursos que tem lá, a quantidade de profissional que tem lá. Diria mais, até Minotauro iria se perder, viu? Lá naquele labirinto de cursos que tem lá, viu, galera? Mas vocês vão curtir e muito aí a plataforma Educar. Parabéns ao Renato, parabéns ao professor Roberto Clay, comandando aí, fazendo crescer aí o ensino, né? O fator da educação no Brasil, que é muito importante. Meu querido, chegamos no final, infelizmente. Ah, meu Deus do céu! Temos que criar ganchos para a próxima, né? Vamos criar mais ganchos para a próxima aqui. Renato, cara, eu quero te agradecer, que é sempre um prazer poder falar com você. Estou realmente com saudade. Quando eu te liguei convidando, a gente falou, pô, estamos com saudade. Ah, nós estamos com muita saudade de muita gente. Né? A gente gosta sempre de falar, de se encontrar, sempre a cabeça explode de ideias aí. Eu quero te agradecer aí por você ter separado esse tempo aí, que não, eu sei que é difícil, porque fica empreendendo em 3, 4, 5 lugares aí, rapaz. Não é fácil não, né? Não faço não, ainda tem que parar para jantar ainda. Então, cara, eu só quero te agradecer. A galera aqui está vibrando, aqui, as meninas aqui estão vibrando. A gente vem fazendo uma coisa muito legal. A gente, acho que nas 3 semanas, a gente falou de natação, mas a gente trouxe, né, que aqui no Cucabeta, como são 93 esportes que passaram aqui nesses 4 anos, muitos outros que a gente quer trazer. Semana que vem a gente quer trazer, ver se a gente consegue trazer um esporte que ainda bateu na trave já 2 vezes. Mas, cara, nós falamos de tanta coisa, né? De cantar, de brincar, de contar história, falamos de criatividade, falamos de aspectos cognitivos, social, afetivo. Quer dizer, a natação ela é muito rica e a gente pode deixar mais rica ainda ela se a gente estiver predispostos, né? A contribuir para o crescimento com esse olhar individual, quanto você falou mais a criança, e entregar mais do que simplesmente entregar 4 nados. Então, todo mundo sai ganhando, a indústria sai ganhando, a natação americana ela é tão forte porque a base dela é muito forte. E quando eu falo em base, são escolas, são lugares para a pessoa poder nadar de uma forma acessível. Se a gente olhar para a Austrália, existe uma correlação natural de número de escolas, de número de programas com medalhas conquistadas lá. Então, é muito importante que as escolas, elas venham se adaptando. A nossa natação infantil no Brasil é forte, sim, a gente faz um bom trabalho, a gente é olhado com muito carinho quando a gente vai lá fora. A gente falar que trabalha com natação infantil no Brasil e ir lá para fora, a gente é tratado de forma diferente. Eu já tive essa experiência 2 vezes palestrando lá fora, já senti isso na pele. Fora, né, outros profissionais que também vão, fazem isso, e mesmo quando você está né? Lá no Gagarejo, assistindo, viu, galera? Tá lá assistindo, lá. Você fala que é brasileiro, rapaz, o pessoal para, o pessoal pergunta, o pessoal quer saber. Então, vamos se valorizar e vamos continuar nessa linha. E aqui no Cuca Aberta a gente faz isso. A gente tenta trazer coisas novas que podem ser aplicadas não só na natação, que hoje é a comunidade da natação que está nos assistindo, mas em outros lugares. Renato, sua mensagem, suas despedidas finais, meu querido.
Bom, queria agradecer muito, né? Acho que de tudo que você falou, eu queria acrescentar mais um, que eu acho que uma coisa que a gente precisa muito é a ética. Então, a ética entre os profissionais, a ética entre o trabalho. Então, é uma coisa que às vezes a gente está se perdendo. Então, não é porque eu faço diferente de outra pessoa que eu sou melhor ou eu sou pior. Então, é só uma forma diferente de pensar. Todo mundo chega no mesmo objetivo. Eu tive um professor, o Mário Sobrinho, que ele é técnico lá dos Estados Unidos, ele deu o curso para a gente durante a pandemia. Eu fiz questão de fazer essa pergunta para ele, que eu perguntei, vocês utilizam o lúdico? Aí ele falou, a gente utiliza o lúdico até no alto rendimento, a importância dos jogos, a importância da brincadeira, do movimento de descontração, a gente usa em todos os níveis. Então não é porque eles são maiores e potentes que a gente fala que eles só trabalham técnica, só trabalham a parte fisiológica, eles também trabalham e sabem a importância do brincar em todas as categorias. Você falou da importância de como a gente é reconhecido. Quando a gente começou a ministrar os cursos, a gente chegou em 21 países, principalmente na América Latina. A resposta que a gente tinha é que eles nunca viram alguém com tanto embasamento técnico quanto os brasileiros. Porque lá fora não existe faculdade de educação física, são pequenos cursos. Então eles têm a prática muito evidente, só que a parte teórica eles têm um pouco de defasagem. E a Educar vende muito curso lá fora, principalmente porque eles enxergam que a gente tem muita parte pedagógica, psicológica, a gente tem muita raiz, a gente está muito embasado. Então a gente tem que valorizar esse nosso produto. A gente tem um conhecimento muito grande comparado a diversos países, até mesmo os Estados Unidos. Nosso embasamento é muito forte. Pode ver que diversos profissionais do esporte, a gente pega o vôlei, o futebol, fazem muito sucesso lá fora, preparador físico, técnico, porque a nossa preparação é muito forte. Então, acho que a minha mensagem é essa, buscar ver o indivíduo como ele é, como ser único, e vamos respeitar o próximo, respeitar o próximo. Então, eu brinco muito, eu tento trazer muito para a parte da medicina. Se a gente pega um cardiologista e um homeopata, então, se eu for no cardiologista e eu falar que eu estou tomando um remédio homeopata, ele só vai falar, essa não é a minha linha de trabalho, mas ele nunca vai falar, não faça, isso é errado, e ele está te enganando. Então, eu acho que a ética do trabalho em outras áreas falta, às vezes, um pouco por nós profissionais de educação física. São pequenas, acho que a gente conta no dedo também, a gente fala, às vezes, que quer generalizar, mas são poucos, mas esses poucos, às vezes, incomodam, né? Então, na hora que a gente começa a crescer, em vez da pessoa querer crescer com você, ela quer te puxar para baixo. Ela não quer que você cresça. E eu brinco muito, acho que é uma frase do Bruno Herbolato, que ele falou que quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então, se a natação criativa está subindo, se o cuca aberto está subindo, a educação física está subindo. E você vai conseguir colher frutos disso, porque todo mundo vai colher. Então, queria deixar minha mensagem aí. Então, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua raiz, tem os seus estudos e é pautado em alguma coisa, porque nós, profissionais brasileiros, a gente sempre está muito pautado em estudos, em artigos, e a Educar vem até para entregar mais isso. Muito obrigado, Marcelão, por abrir esse espaço, por abrir até eu mostrar a natação criativa, mostrar o que é a natação. Acho que isso é muito importante para diversos profissionais. E eu sei que eu sirvo de exemplo para muitos, né? Até pela minha idade, por todos os projetos que eu tenho, né? Por ser professor universitário, entrar na pós-graduação com uma idade assim tão novo, tá ao lado de profissionais, Alberto Clar, então profissionais assim de gabaritos enormes, né? Então acho que isso eu sirvo como exemplos para muitos profissionais. E eu sei o peso que eu carrego aqui nas minhas costas, eu sei o quanto aí, e o quanto eu tento abrir espaço para esses novos profissionais, né? Mesmo na Educar, tem vários novos profissionais que fazem trabalhos excelentes pelo Brasil, aí a gente tem que mostrar esse trabalho que está sendo executado. Renato, muito obrigado. O Renato, a Natação Criativa é parceira do Cuca Aberta, a gente é parceiro aqui. Mais informações, procure aí o arroba Natação Criativa. Mais informações, procure o arroba Cuca Aberta. Muito obrigado você pela sua audiência, pela sua paciência. Muito obrigado por fazer esse Titanic do Cuca Aberta flutuar durante 4 anos já no ar com o programa Sport Show, galera. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta na quinta-feira. E depois, na outra semana, o nosso aniversário de 4 anos. Sim, 4 anos. Loucura aqui vai ter. Vai ser loucura dia 25 aqui, galera. Muito obrigado a todos. Daqui a pouquinho no IGTV do Cuca Aberta tá aqui a live. Dispara para os amigos, chama os amigos.
Cara, natação, se você gosta de natação, vamos fazer uma natação forte. Se você gosta do voleibol, faça o voleibol forte. Se você gosta do basquete, faça, galera. Vamos usar as redes sociais para a gente poder ganhar o nosso espaço, tá bom, galera? Beijos. Renatão, aquele abraço, meu querido. E não perca, programa Esporte Show volta na quinta-feira, às 20 horas, galera. Muito obrigado. Beijo. Saúde para todos. Tchau, tchau.